E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre aspirina em prevenção primária. Muita gente usa, né, aspirina 75 miligramas, em outros países, como aqui nos Estados Unidos, 81 miligramas, dose baixa, para prevenção de eventos cardiovasculares. Vamos ver qual que é a evidência atrás disso? Lembrando que o intensivo não está afiliado a essas instituições. Pessoal, o resumo do uso da aspirina, dos estudos da aspirina em prevenção primária, é esse slide aqui. Existem muitos trials, muitos estudos realmente randomizados que já foram feitos em populações de prevenção primária. Lembrando, o que é prevenção primária? É o paciente que nunca teve infarto ou AVC antes, tá certo? E a pergunta é, o uso de aspirina nesses pacientes de prevenção primária vai evitar a incidência de eventos ateroscleróticos cardiovasculares no futuro, vai evitar infarto, vai evitar angina instável, AVC e tudo mais, tá certo? Então a conclusão desses estudos é que, de fato, a aspirina reduz a incidência de eventos cardiovasculares. Tem uma redução do risco relativo, quando a gente, nessa meta-análise aqui, de mais de 160 mil pacientes, tem uma redução do risco relativo de aproximadamente 15%. Isso significa que tem uma redução do risco em aproximadamente 15%, o risco relativo, tá certo? Entre os pacientes que foram randomizados para aspirina, comparados com aqueles que foram randomizados para placebo, tá certo? E aí, ou para algum grupo controle. Só que o problema desses trials, esses estudos e da aspirina, nesse uso de prevenção primária, é que tem um aumento, né, nesse segundo desfecho aqui, é o aumento de eventos de sangramentos graves, né, que a gente fala major bleeding, tá certo? Sangramentos maiores nesses estudos, que seriam sangramentos ou sangramentos fatais, ou sangramentos que levam à hospitalização, sangramentos que precisam de transfusão. Então não é qualquer sangramento, são sangramentos mais graves. E também tem um aumento, né, como a gente pode ver aqui, um aumento significativo de sangramento maior nesses pacientes que tomam aspirina. Então, a conclusão dessa meta-análise aí com mais de 160 mil pacientes foi essa aqui. O uso de aspirina para prevenção primária, de fato, reduz eventos isquêmicos não fatais, né? Como infarto, angina instável, revascularização miocárdica, mas aumenta a chance de eventos de sangramentos não fatais também. Então fica mais ou menos elas por elas, embora seja muito importante prevenir eventos ateroscleróticos, o sangramento também está associado ao aumento da mortalidade, então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Mas tem uma outra opção, tá certo? Uma outra maneira de selecionar pacientes para o uso de aspirina que eu já vou mostrar para vocês. Só mostrando aqui dados de 2 estudos mais recentes, tá certo? Esse aqui é o estudo ASPRI, que foi feito em pacientes com mais de 70 anos. Esse aqui foi um estudo negativo, tá certo? Não reduziu o desfecho primário aterosclerótico nesse grupo de pacientes que tem mais de 70 anos e foram randomizados para aspirina. Então a conclusão do estudo é que da aspirina em baixa dose, 100 mg no estudo, se não me engano, a aspirina em baixa dose como estratégia de prevenção primária resultou em um aumento de eventos hemorrágicos, isso aí é bem comum, bem conhecido, e não resultou em diminuição dos eventos ateroscleróticos cardiovasculares. E também em pacientes com diabetes, recentemente outro estudo aí de 2018, que foi o ASCEND, esse aqui especificamente em pacientes com diabetes, de novo, aspirina em baixa dose reduziu nesse caso o evento primário, né? Esse evento primário aqui em 12%, que é o evento primário composto, um desfecho composto aterosclerótico, mas também aumentou o risco de hemorragia significativa, tá bem? Aí, pessoal, só que tem uma outra opção para você selecionar os pacientes para uso de aspirina na prevenção primária. Antes, porém, falar aqui dos guidelines. Os guidelines, baseados nesses estudos, nos dados que eu falei para vocês, eles falam que a aspirina não deve ser utilizado de forma rotineira, tá certo? Tem o último guideline americano tem uma recomendação classe 2B para o uso de aspirina em baixa dose em pacientes de 40 a 70 anos sem eventos cardiovasculares prévios, tá certo? Que não tem aumento do sangramento, aumento do risco de sangramento. Esse tem que tomar cuidado com isso aí, com o aumento do risco de sangramento. E em pacientes mais idosos, acima de 70 anos, realmente a aspirina está contraindicada como prevenção primária. A gente está falando aqui só de pacientes que não tiveram eventos cardiovasculares ainda, tá joia? A outra estratégia para escolher melhor esses pacientes, pessoal, é o score de cálcio.
O score de cálcio, já falei para vocês em outro vídeo, mas explicar aqui como que calcula isso aqui, é uma tomografia computadorizada sem contraste. E nessa tomografia computadorizada sem contraste, a gente vai fazer a soma das placas ateroscleróticas com cálcio, fazendo a soma do produto de área e densidade de cada lesão. Então vamos imaginar que essa lesão aqui, por exemplo, tem uma área de 10 milímetros quadrados. Aí essa área aqui, ela tem uma densidade que ela é medida, né, em coeficiente de atenuação e pontuada de 1 a 4. Então, se a densidade dela é um 3, por exemplo, ela ganharia 3 unidades Agatston aqui, essa densidade da placa. E aí a gente ia somar todas as placas ateroscleróticas. Então você pega um número contínuo do score de cálcio. 0 é quando não tem cálcio, e aí vai subindo à medida que aumenta a densidade e o volume, né, a área, na verdade, de cálcio nas coronárias. Então, quando o paciente não tem cálcio nenhum, que é Coronary Artery Calcium, a importância disso é que é um paciente de muito baixo risco. Quando o cálcio é mínimo, de 1 a 10, é o paciente também relativamente de baixo risco, mas o risco já começa a aumentar e aumenta progressivamente à medida que aumenta o score de cálcio na coronária. Tanto que pacientes com cálcio grave, que seria acima de 400, com calcificação extensa nas coronárias, eles têm um risco, pessoal, que é semelhante ao risco de prevenção secundária. Ou seja, o risco nesse grupo de pacientes é similar ao risco de quem já teve eventos antes, de quem já teve um infarto prévio. Ou seja, é um risco bem elevado, mesmo o paciente ainda não tendo tido eventos cardiovasculares clínicos prévios. Pode ser assintomático o paciente, mas é um paciente de alto risco. E aí a gente pode usar o score de cálcio na coronária para guiar a gente em como tomar essa decisão da aspirina em prevenção primária, tá bem? Então esse aqui é um estudo de um professor meu lá no Hopkins, e eles mostraram o seguinte, eles pegaram os pacientes do MESA, que é um coorte prospectivo aqui nos Estados Unidos, de pacientes com prevenção primária, sem eventos prévios, e eles estratificaram a população baseado no risco cardiovascular e também baseado no score de cálcio, que são essas colunas aqui. E aí, em cada grupo, né, baseado no grupo de risco e no score de cálcio, que são as colunas, eles calcularam o número necessário para tratar e o número necessário para causar dano com o uso de aspirina em prevenção primária. Tá bem? Então, a estratégia aqui é o seguinte, a gente quer o número necessário para causar dano. Qual que seria o dano? Sangramento grave. A gente quer esse número necessário para causar dano que seja bem alto. Quanto mais alto ele for, menor o risco da aspirina. Significa que você tem que tratar um número muito maior de pacientes para ter um evento hemorrágico grave. Tá certo? Então esse número, o número necessário para causar dano, é essa linha horizontal aqui. Tá certo? Nesse grupo aqui foi de 794 e nesses grupos aqui com risco acima de 5% foi de aproximadamente 230. O que significa isso? Que você precisa tratar 230 pacientes com aspirina para causar um dano, para causar um evento hemorrágico grave. E, por outro lado, esse outro número nas colunas aqui, ele é o número necessário para causar um benefício, número necessário para tratar, para prevenir um evento aterosclerótico, um infarto, uma morte coronária, um AVC e tudo mais. Então a gente vê o que, pessoal? À medida que o risco aumenta dos pacientes e à medida que o score de cálcio aumenta, vai diminuindo esse número necessário para tratar. Ou seja, vai ficando melhor o seu benefício da droga em relação ao número de pacientes tratados, porque você trata menos pacientes para ver o benefício da droga, porque o risco deles é muito maior. Então, o que acontece aqui é que os pacientes que têm um score de cálcio alto, né, todos esses em verde aqui, todos eles têm um número necessário para tratar bem menor que o número necessário para causar dano. Então aqui são grupos que se beneficiam da aspirina. Os que têm score de cálcio maior que 100, independente de outros fatores de risco, eles se beneficiam da aspirina. Eles têm um número necessário para tratar, que é bem menor que o número necessário para causar dano.
Tá bem? Então isso aqui é muito importante, esse conceito aqui, que isso não acontece nos pacientes de mais baixo risco, sem cálcio na coronária, tá certo? Porque esses pacientes vão ter uma incidência de eventos cardiovasculares muito baixa. Então, tratar com aspirina pode aumentar o risco de sangramento, mas não vai levar muito benefício no paciente que não tem doença coronariana. Então, a conclusão disso aqui é o seguinte, pessoal. A aspirina não deve ser utilizada rotineiramente em prevenção primária mais. Baseado em todos os estudos que eu mostrei para vocês, nos trials recentes, como o ASCEND e o ASPRE, a aspirina não deve ser utilizada como estratégia de prevenção primária, rotineiramente. Tá bem? Isso aqui é uma mensagem do próprio guideline americano, tá certo? Vai ser utilizada para os pacientes de muito baixo risco de sangramento e especificamente naqueles em que o score de cálcio for alto. Você pode sim solicitar o score de cálcio para guiar você nessa decisão. Score de cálcio 0 é um paciente de baixo risco, então o número necessário para tratar vai ser muito alto. Você vai ter que tratar muita gente desse perfil sem cálcio para ter um benefício da droga. Agora, quando o score de cálcio é alto, aí é um paciente de alto risco. Aí você pode usar isso aí para indicar o tratamento com aspirina para prevenção primária nesses pacientes. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Compartilhe o intensivo de ECG com seus colegas e até a próxima.